Olá pessoal, então vamos resolver mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química nível de segundo ano de 2019. Essa questão trata de colóides, de partículas coloidais, e diz o seguinte, que combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis contêm alta quantidade de carbono, usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. A mistura de SO2 e SO3 proveniente da queima de combustíveis fósseis são danosos para a saúde humana. Como denomina-se esses materiais coloidais? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa, uma partícula coloidal. Bem, partículas coloidais ou colóides são partículas que são um pouco maiores que o nível atômico e molecular, mas são bem menores do que aquilo que a gente consegue enxergar a olho nu. Então são partículas que estão entre o nível atômico e molecular, são partículas maiores que alguns nanômetros, e o nível macroscópico, daquilo que a gente consegue ver, tá? Então isso são colóides, partículas coloidais. Assim, os colóides podem ser aglomerados de muitos átomos ou muitas moléculas, tá? Para atingir esse tamanho maior que o tamanho molecular, convencional ou atômico. Então, os colóides eles podem estar dispersos em um determinado meio, e dependendo do meio em que as partículas coloidais estão dispersas e do estado desses colóides, a gente tem uma classificação diferente. Quando as partículas coloidais estão dispersos em um gás, por exemplo, dispersos no ar, a gente tem o que nós chamamos de aerossol, tá? Então, um aerossol é uma suspensão coloidal de partículas sólidas em um meio gasoso, em gás. Por exemplo, no gás atmosférico, no ar atmosférico. A gente pode ter um outro tipo de suspensão coloidal, ainda, chamado de emulsão. A emulsão ocorre quando a gente tem partículas coloidais em estado líquido dispersas em um sólido ou outro líquido. Como exemplo de uma suspensão classificada como aerossol, podemos dizer que partículas, fuligem, partículas sólidas dispersas no gás, como criando a fumaça, A fumaça pode ser chamada de aerossol, um nevoeiro, tá? Então essas partículas, uma correção aqui, essas partículas no aerossol podem ser sólidas, tá? Ou até líquidas. Por exemplo, na fumaça as partículas são sólidas, mas no nevoeiro as partículas coloidais
são líquidas, tá? Então, uma correção aqui, sólidas e líquidas. Em gás, em um meio gasoso. Uma emulsão é líquido em sólido ou em outro líquido. São exemplo de emulsões. O queijo, né? A gente tem partículas coloidais líquidas dispersas em um sólido. A mistura de água, sabão e óleo, que a gente sabe que o sabão ele é capaz de promover essa mistura, entre aspas, de óleo e água, que separadamente que somente elas, né, não se misturam, não interagem entre si. E o sabão é capaz de quebrar a fase do óleo em partículas coloidais e de estabelecer uniões entre essas partículas coloidais do óleo com a água, né, fazendo com que a água se misture, entre aspas, com o óleo. Então isso é um tipo de emulsão. As partículas coloidais no estado líquido do óleo estão dispersas na água, certo? Outro tipo de suspensão coloidal, podemos dizer assim, é a sol. Na sol a gente tem um sólido, partículas coloidais sólidas dispersas em um meio líquido, em um dispersante líquido. Tá? Exemplo, professor, as tintas. As tintas são formadas de partículas sólidas, aquelas que são coloridas, aquelas que dão cor à tinta, tá? Dispersas em um líquido. Em muitos casos, né, a maioria dos casos, o dispersante é a água. As tintas que são à base de água tem como dispersante a água, tá? Mas existem outros solventes que são utilizados para dispersar nessas partículas sólidas que dão cor à tinta. Tem solventes inorgânicos tem outros solventes orgânicos, na verdade, que são utilizados para dissolver a tinta. Isso vai depender do tipo de tinta, né? E por último, a suspensão chamada de gel, nós chamamos de gel, que é quando a gente tem a suspensão coloidal chamada de gel é quando a gente tem um sólido gelatinoso, tá? Disperso em um meio líquido ou sólido. Ficou tudo junto aqui, mas é assim mesmo. Então, quando a gente tem essa suspensão chamada gel, classificada como gel, é exatamente quando a gente tem um sólido de aspecto gelatinoso que está disperso em um meio que também pode ser sólido ou pode ser líquido, né, dando ao material como um todo esse aspecto gelatinoso, tá? E espuma, não sei nem por que está aqui, não faz o menor sentido, tá? Então a opção correta aqui, como a gente tem partículas dispersas no ar, partículas coloidais formadas desses gases, formadas desses materiais, né, desses compostos aqui, SO2 e SO3 dispersas no ar, a gente tem o que nós chamamos de aerossol, tá?